Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento e eu vou dar continuidade aqui às nossas aulas. Vamos verificar o que nós temos para hoje. Acompanhem comigo. Esta é a aula de número 12, onde nós iremos tratar da nossa revisão e avaliação. Então, vamos ao conteúdo da nossa aula de revisão. Começamos a nossa aula de revisão e eu gostaria de destacar aqui com vocês que nesse momento nós iremos ali abordar os principais tópicos, os principais assuntos das aulas tratadas aqui na unidade de número 2, tá certo? Destaco também para vocês que todo o conteúdo que a gente pontuar aqui, de alguma forma, ele estará presente nas avaliações de vocês. Portanto, fiquem atentos aí e observem a aula aí para vocês tirarem aquele 10 na nossa disciplina, certo? Bem, durante as aulas da unidade 2, nós tratamos ali do espaço geográfico e as transformações ocorridas nesse espaço geográfico, tá? Eu defini para vocês o que é espaço geográfico, que ele é produto do trabalho, da relação que o homem estabelece ali com a natureza, tá certo? É fruto também da relação que o homem estabelece entre si e disse para vocês que esse espaço geográfico está em constante processo de mudança, de transformação. A gente transforma, constrói paisagens e isso, obviamente, muda o nosso espaço geográfico. Disse para vocês que o espaço geográfico é o objeto de estudo da ciência geográfica e é também uma importante categoria de análise. E aí, para a gente verificar essa evolução do espaço geográfico, eu tenho aqui algumas imagens, a começar com a imagem da cidade de Manaus, da região ali onde está o teatro. Essa imagem é lá da primeira metade do século XX. Olha como está hoje, turma, olha como a paisagem mudou. Olha como o espaço geográfico ele vai mudar. Essa é uma imagem da cidade de Parintins, lá na primeira metade do século XX. Olha como Parintins está hoje. Conseguem perceber que esse espaço está passando, o espaço geográfico está em constante processo de mudança, de transformação? Olha como era São Gabriel da Cachoeira, município aqui do estado do Amazonas. Olha como mudou ao longo dessas décadas, tá certo? Tenho mais um exemplo dessas mudanças aqui para vocês, que é a cidade de Tabatinga, aqui também no estado do Amazonas. Olha como essa avenida era na primeira metade do século XX e olha como ela mudou ao longo do tempo, certo? Percebam que a mudança, que a transformação é algo constante no espaço geográfico. Isso ocorre porque a gente muda a relação que nós estabelecemos entre nós e isso faz com que a gente tenha mudança na forma como a gente se apropria da natureza, dos recursos naturais e isso produz ali, obviamente, espaços geográficos distintos. Mudanças na paisagem, consequentemente no espaço geográfico. Tudo bem? Aí eu defini para vocês o que é esse espaço geográfico. Acompanhem comigo aqui o conceito. Bem, o espaço geográfico é aquele espaço habitado, transformado, utilizado pelo homem, tá? Destaco também para vocês que o homem, desde que surgiu nesse planeta, ele tem promovido ali a transformação do espaço geográfico, tá certo, turma? O que mudou foi a intensidade. Na atualidade, a gente transforma, a gente modifica esse espaço geográfico de uma forma muito mais rápida, tá bom? Se a gente comparar, por exemplo, as transformações que nós fazemos hoje, elas são bem mais intensas, bem mais rápidas do que as que aconteciam anteriormente. Destaco também para vocês que, além do homem, compõe ali o espaço geográfico todas as suas obras, tá bom? Todos os objetos construídos pelo homem fazem parte do chamado espaço geográfico. E, além disso, é claro, os elementos naturais, certo? Dando continuidade, a gente pode dizer que o espaço geográfico é aquele conjunto integrado ali de paisagens, tanto naturais, paisagens e fenômenos naturais, como também da ação humana. Então, ele é fruto ali da interação de aspectos naturais e da ação humana. Ele é formado ali por diversos elementos, conforme eu já falei para vocês, alguns a gente nem consegue observar, tá? E abriga o homem ali, é claro, juntamente com os elementos naturais, certo? Dando continuidade, a gente tem aqui uma definição dada por Milton Santos que divide o espaço em duas naturezas. A primeira natureza e a segunda natureza. Na primeira natureza, seria aquele espaço, tá?
que nunca sofreu nenhum tipo de alteração. Ele nunca mudou, tá certo? Portanto, o homem não promoveu nesse espaço nenhuma mudança, nenhuma transformação. Então, essa seria a primeira natureza, tá certo? Bem, uma reflexão que eu posso fazer com vocês é que hoje, no contexto em que a gente vive, não existe essa natureza que ainda não sofreu nenhum tipo de alteração feita pelo homem. Mesmo onde o homem não está presente, como, por exemplo, nos lugares mais remotos, na Antártida, as nossas ações já se fazem presente, tá? Como, por exemplo, as mudanças que a gente tem ali em relação como consequência, do aquecimento global, certo? E aí a gente tem a segunda natureza, que seria a natureza transformada, que seria o nosso espaço geográfico, tá certo? E, professor, como o homem constrói esse espaço geográfico? O homem constrói esse espaço geográfico através do trabalho, tá certo? Daqui a pouco eu vou definir para vocês o que é trabalho. Bem, é através do trabalho que o homem é capaz de construir, desenvolver tudo aquilo que ele precisa, tá certo? E que é importante para a sua sobrevivência. Destaco para vocês que é a partir do trabalho que o homem criou ali dois espaços distintos, o rural e o urbano. Como a natureza do trabalho nesses dois espaços difere, o produto disso é diferente, tá certo? Obviamente que isso vai ocasionar mudanças na paisagem e vai ocasionar também a produção de um espaço geográfico distinto, certo? Falei para vocês, questionei vocês, na realidade, acerca do que surgiu primeiro, né? O espaço urbano, o espaço rural, e aí eu disse a vocês o seguinte, olha, normalmente vocês conseguem dizer, olha, foi o espaço rural que surgiu primeiro, mas vocês não conseguem dizer o porquê. O espaço rural surgiu primeiro porque é o que exige ali, a princípio, tá? Menos técnicas para modificá-lo. Então, derrubar uma árvore, realizar atividade de agricultura, promovem ali modificações na natureza e constrói ali a paisagem e o espaço rural, certo? Disse para vocês que o espaço rural surgiu lá na era neolítica, quando o homem conseguiu desenvolver a atividade de agricultura e a atividade de pecuária. Esse período neolítico, que vai entre 10 mil anos antes de Cristo e 4 mil anos antes de Cristo, ele foi extremamente importante. O homem deixou de habitar cavernas, passou a viver em comunidade, dominou o fogo, mudou sua alimentação e realizou atividade de agricultura e pecuária, que inclusive é uma marca ali do espaço rural, tá? Foi a partir daí que o homem se tornou nômade e começou ali a fazer as transformações no espaço geográfico de uma forma bem mais intensa. Eu tenho aqui uma animação que mostra um pouco para vocês como foi essa evolução do espaço rural. Acompanhe comigo. Olha só, a gente observa aí a natureza sem o homem é inserido nessa natureza, tá bom? E aí ele começa a promover as primeiras transformações nesse espaço, certo? E aí, ao longo dos processos históricos, essas mudanças elas vão se intensificando. E quando chegam na Revolução Industrial, conforme eu falei para vocês, aí o homem transforma esse espaço, essa natureza de uma forma bem mais intensa, produzindo ali novas paisagens no espaço do campo, produzindo novos espaços geográficos, tá? Novas paisagens, desse espaço geográfico, certo? E aí vocês conseguem acompanhar ali essas transformações que vêm ocorrendo ao longo dos processos históricos, certo? Bem, a gente tratou também da questão do espaço urbano, não é isso? E eu falei para vocês como esse espaço urbano ele surgiu. Acompanhem comigo. Olha só, o espaço urbano ele surgiu a partir do desenvolvimento da atividade de agricultura e da atividade de pecuária. Então, a gente pode dizer que, se não fosse o campo, nós não teríamos ali as cidades e, consequentemente, o espaço urbano, tá? E como foi que isso se deu, professor? Foi a partir da comercialização dos excedentes oriundos da atividade tanto de agricultura e da atividade de pecuária. Como assim, professor? O homem ele é um ser pensante, e como ele pensa, ele tem uma ação e ele pensa sobre essa ação. Isso dá a possibilidade para a gente melhorar aquilo que a gente está fazendo, tá? Foi isso que aconteceu com a atividade de agricultura e pecuária. O homem foi aprimorando, tá bom? E começou a produzir mais. E aí ele chegou a um ponto que ele produzia tudo aquilo que era necessário para ele e ainda sobrava. O que sobrava a gente chama de excedente e foi o que ele começou a comercializar. Os locais onde ele realizava essas trocas comerciais, que à época eram chamados escambos, a troca de uma mercadoria por outra, tá? Ele começou ali a
a se desenvolver um espaço que era diferente daquilo que a gente tinha, que era o campo, tá? O campo produzia alimento e agora a gente tem um espaço de comércio, que é justamente o que caracteriza ali as cidades. Se eu perguntar de vocês qual é a marca, por exemplo, das cidades, do espaço urbano, vocês vão falar prédios, carros, indústria, e eu tenho certeza que vocês também vão falar sobre o comércio, certo? O espaço urbano evoluiu ao longo do tempo, ao longo dos processos históricos, tá certo? E a partir das revoluções industriais, essas modificações se tornaram mais intensas, certo? E para vocês terem uma ideia de como essas transformações no espaço urbano são intensas, eu tenho aqui algumas imagens da Avenida Eduardo Ribeiro, que fica aqui no centro de Manaus. A primeira imagem é de 1896. Olhem como a avenida era, certo? A segunda imagem é de 1902. Observem que ela mudou bastante, olha. A gente tem ali calçamento, a gente tem pavimentação da rua, uma certa urbanização bem mais avançada em relação à primeira imagem. Destaco para vocês que nesse momento a Amazônia, de uma forma geral, vive o auge da economia gomífera e Manaus era uma das cidades mais ricas do mundo. Tínhamos muito dinheiro, tá? Isso dava o aporte financeiro necessário para a gente fazer essas intervenções no espaço urbano. Temos uma imagem da década de 60, percebam como já mudou, tá? Temos prédios, os casarões partiram, infelizmente, tá? Automóveis e uma imagem atual. Percebam como mudou? E essa mudança não vai parar, tá certo? Se a gente pegar essa mesma avenida daqui a 100 anos, ela vai estar totalmente diferente a ponto da gente não reconhecer, certo? Saindo aí da questão do espaço geográfico e suas transformações, nós tratamos também de relação de trabalho e eu comecei definindo ali o que é trabalho. Acompanhem comigo. Olha só, a gente pode dizer que trabalho é a atividade humana de transformar a natureza, tá? Então é através do trabalho, como eu já falei anteriormente, que o homem modifica e transforma a natureza de acordo com as suas necessidades, tá bom? Então ele vai fazer suas intervenções na natureza e construir o espaço geográfico para morar, para se alimentar, para se vestir, para facilitar a sua locomoção, certo? Bem, o trabalho também é por meio do trabalho que o homem que os seres humanos eles acumulam ali conhecimento e vão modificando ali a natureza. E a partir do momento que muda a relação entre o homem, muda a forma dele produzir, muda também a forma que ele vai se relacionar e se apropriar dessa natureza, tá? Como eu já disse para vocês, o trabalho do homem constrói dois espaços distintos, o chamado espaço rural e o chamado espaço urbano, certo? E aí a gente viu ao longo do tempo, tá, turma, as principais relações de trabalho existentes. E eu destaquei 3 relações de trabalho que são importantes para a gente compreender a questão do emprego, a questão do trabalho no contexto atual. A primeira foi a servidão, tá certo? E bem, nessa relação de servidão, nessa relação de trabalho, tá pautada na escravidão, perdão, vou repetir de novo, tá? Escravidão, me desculpa, ela funciona da seguinte forma. Você tem ali um grupo que vai se sentir dono de um outro grupo dentro da escravidão, tá certo, turma? Quem é escravizado não vai receber salário por isso, tá bom? E as pessoas, elas obviamente, sofrem ali diversos tipos de violência para se manter ali nessa condição. Violência física em especial, violência psicológica, tá certo? Então você trabalha aqui e você não recebe nada por isso. Temos uma outra relação importante, que é a questão da servidão, tá certo? Comum no período feudal. Para vocês entenderem melhor, vocês têm que entender o que era o senhor feudal e também o servo. O senhor feudal era quem oferecia a terra e a segurança necessária para o servo. O servo, em contrapartida, lhe oferecia a sua força de trabalho, tá certo? Esse servo, em função dessa condição, ele era obrigado a pagar os impostos, os tributos, as obrigações ao senhor feudal. Como era que ele fazia esse pagamento, professor? Com dinheiro? Oferecendo dias de trabalho. Como as obrigações do servo eram muitas, gerava uma dívida que ele não conseguia pagar, tá bom? E ele ficava preso dentro do feudo porque ele não podia sair sem pagar essa dívida. Não é uma forma de escravidão, tá certo? Mas assim, a gente não tem ali direito algum assegurado ao servo, tá certo? E, obviamente, ele estava preso a essa estrutura sem a possibilidade de sair. E aí a gente tem também o trabalho assalariado, tá? Que é esse trabalho que a gente exerce, a gente faz uma atividade
e recebe por ela. É o que predomina hoje, mas coexiste ali, como, por exemplo, com o trabalho análogo à escravidão, e a gente precisa pôr um ponto final nisso, certo? O trabalho ele pode ser organizado em categorias. Temos 3 categorias. Acompanhem comigo. Primeiro é o trabalho formal, tá bom? E dentro do trabalho formal, o trabalhador ele tem todos os seus direitos assegurados de acordo com a questão legal, com a legislação trabalhista do país do qual ele vai fazer parte, certo? Bem, no trabalho informal, o trabalhador está totalmente descoberto, né, de qualquer direito trabalhista, certo? E temos também o trabalho autônomo, que é quando você, de forma independente, oferece ali o seu trabalho. Você pode, a partir do que você ganha ali, pagar as instituições responsáveis, por exemplo, pela questão previdenciária, e você pode também garantir esses direitos pagando, obviamente, a parte. E aí nós tratamos também do subemprego. E eu disse que subemprego é aquele trabalho, que você não precisa de qualificação profissional, de tanta qualificação profissional, tá? Em contrapartida, você recebe ali salários muito baixos, certo? Bem, características do subemprego. Ele oferece baixa remuneração, já apontei com vocês, resulta ali em baixa qualidade de vida. Se o trabalhador ganha um baixo salário, às vezes ele não consegue nem se manter do ponto de vista de comprar ali o alimento necessário para a sua subsistência, tá? Instabilidade com relação ao salário, e no Brasil é comum que as pessoas estejam em situação de subemprego. Isso porque no nosso país, a gente tem uma desigualdade social muito elevada, tá? Isso, obviamente, provoca ali cria, na realidade, um grupo que é desassistido ali de uma série de direitos, de possibilidades ali para conseguir uma qualificação profissional, para conseguir estudar, por exemplo. Isso vai fazer com que a maior parte da nossa população ela fique ali sujeita à questão, por exemplo, do subemprego, certo, turma? Então, a gente acaba tendo ali muitas pessoas aqui no Brasil, por falta de oportunidades, atreladas ali, realizando o chamado subemprego. Eu vou dar um dado importante para vocês agora, que é a questão da taxa de emprego aqui no estado do Amazonas. Mas antes disso, eu gostaria de destacar um ponto com vocês. Nós falamos também da precarização do trabalho, tá certo? A gente tem sofrido, ao longo do tempo, perdas de direitos trabalhistas, em especial nas últimas décadas. E isso tem provocado ali a chamada precarização do emprego ou a precarização do trabalho, principalmente em decorrência dessas novas formas de se relacionar no que diz respeito ao trabalho, como, por exemplo, o trabalho realizado por essas plataformas que oferecem serviço de transporte e de entrega, por exemplo. A gente vive um fenômeno chamado de uberização do trabalho, tá certo? Que é justamente essa precarização do trabalho. Agora sim, a gente vai ver os dados de desemprego aqui no estado do Amazonas que afetam ali homens e mulheres de forma diferente. Acompanhe comigo. Bem, a gente tem aqui dados interessantes relacionados à questão do emprego no estado do Amazonas. A gente tem aqui a taxa de desemprego no estado do Amazonas, que é de 8,8, tá bom? Então, a gente tem uma taxa um pouco acima da média nacional, que é um pouco mais em torno de 7,4%, tá, a taxa de desemprego. Observem como é diferente. Olha só, a taxa de desemprego entre as mulheres aqui no Amazonas é de 12,1%. E a taxa de desemprego entre os homens é de 6,5%, certo? Uma diferença de quase, as taxas de desemprego, na realidade, é quase o dobro entre as mulheres. Isso mostra uma questão muito crítica dentro da nossa sociedade, que é a questão de gênero e as relações de trabalho, tá certo? As mulheres sofrem discriminação de gênero, tá? Elas mesmo tendo a mesma formação, mesmo tendo o mesmo nível de escolaridade, tá? Exercendo a mesma função, ainda ganham menos que os homens, e isso a gente precisa mudar, certo, turma? Agora nós vamos falar um pouco também de economia verde e emprego, tá certo? Vou começar definindo o que é economia verde. Acompanhe comigo. A gente pode definir economia verde como sendo um modelo ali de desenvolvimento econômico que vai garantir o bem-estar da população e vai garantir também que a gente tenha ali menos problemas de ordem ambiental, tá certo? Ela está alicerçada no que nós chamamos de 3 pilares, que envolve ali
diminuir a emissão de carbono, melhorar a eficiência no que diz respeito ao uso racional dos recursos naturais e também buscar pela inclusão social dentro de todo esse processo, tá certo? E como é que essa economia verde, professor, ela pode gerar empregos? Acompanhe comigo. Bem, ela pode gerar emprego porque a gente pode ter novas oportunidades de trabalho em áreas, por exemplo, que visam ali garantir a preservação e conservação do meio ambiente, como, por exemplo, a área voltada à questão das energias renováveis, a chamada agricultura sustentável, a eficiência energética, tá bom? Tudo isso, obviamente, contribui para um crescimento econômico e tem uma pegada ali chamada de mais verde, tá? De economia verde. E, professor, como é que a economia verde pode mudar essas relações de trabalho? Olha, eu falei ao longo dessas aulas que quase todas as nossas ações, né, essas transformações que nós fazemos na natureza, elas trazem problemas ambientais. E pela primeira vez a gente pode ter a possibilidade de ter postos de trabalho que vão lutar ali pela preservação e conservação dessa natureza do meio ambiente, certo? E isso é um diferencial e é isso que se dispõe, né, que se propõe a fazer a chamada economia verde. Com isso, a gente encerra o conteúdo desta aula de revisão.